Bom dia! Quero desejar um dia abençoado, debaixo da graça do nosso bom Deus, para a minha casa, para a casa dos meus irmãos, para a vida de cada um de vocês. Meus irmãos, a palavra de hoje, do dia é em 1 Samuel, capítulo 16, de verso 1 em diante, aonde o Senhor chamou o profeta Samuel para ir à casa de Jessé em Belém, para ungir o novo rei para Israel, pois o rei Saul já estava fazendo alguns trabalhos que já estava administrando de uma forma que não estava agradando o Senhor. Ou seja, quando ele se tornou rei, ele se tornou um homem muito egoísta. E o coração dele não estava alinhado com o coração de Deus, com o propósito que Deus tinha para ele executar um bom trabalho em Israel. Ele se tornou um homem extremamente egoísta. E o profeta Samuel, por acompanhar a rotina, a atividade do dia a dia do rei Saul, o profeta Samuel já vinha fazendo algumas queixas ao Senhor. E o Senhor já não estava vendo mais ele, já não tinha mais ele como um rei. E pediu para que ele fosse em Belém, para ir na casa de Jessé, como já falei, para ungir um dos seus filhos como o rei de Israel. Chegando lá, em Belém, ele foi recebido por alguns líderes, foi até a casa de Jessé, e chegando lá, os filhos de Jessé estavam lá, menos Davi. Davi estava no campo, cuidando das ovelhas de seu pai, aonde ele já vinha desde criança fazendo esse trabalho, de estar no campo, cuidando das ovelhas. E Davi era um dos filhos esquecido pelo seu pai e pelos seus irmãos. E o profeta Samuel, chegando lá, vendo os seus irmãos, pensou logo, né? Meninos bonitos, rapazes bonitos, de boa aparência, achou que era eles. E na mente de Samuel, ele foi vendo alguns irmãos que estavam lá e achando que era esse, na mente dele, é esse. Aí viu Abinadab, e ele achando que era. E o Senhor disse: Samuel, não é esse. Depois ele viu Eliebe. Aí o Senhor: profeta Samuel, também não é esse. Depois veio Samar. E aí o profeta: não, Samuel, não é esse. Você vê o homem pela aparência, mas eu vejo o homem pelo coração e pelas suas atitudes e os seus pensamentos. E aí, assim foi, sequentemente, com todos os filhos de Jessé que estavam lá naquele momento, até o 7º. E Davi, e aí o Senhor fez: não é esse, como eu já acabei de falar. E aí o Jessé, o pai dos meninos, não falou hora nenhuma que tinha um outro filho no campo. Mas o Senhor, de tanto falar que não era que não era nenhum daqueles para ser ungido o próximo rei de Israel, e Saul, de Saul para substituir Saul, e aí o profeta Samuel perguntou a Jessé se tinha mais algum dos filhos. E ele disse: tem o pai. Tem Davi que está no campo cuidando das ovelhas. Então o profeta Samuel pediu para que ele fosse chamar com certa urgência, e assim ele fez. Foi lá, chamou Davi. Quando Davi estava chegando, estavam todos sentados e também aguardando para almoçar. Mas ninguém ia almoçar antes de Davi chegar. Isso foi uma ordem do Senhor para com o profeta Samuel. E eles aguardando Davi chegou.
E quando Davi chegou, o Senhor pediu para que todos levantassem, que o próximo rei de Israel estava diante de Samuel. E no versículo, e no versículo, é, e no versículo 12, ele diz assim, o Senhor diz assim: e o Senhor disse: é este o escolhido, derrame o óleo sobre a sua cabeça. Assim, enquanto Davi estava entre os seus irmãos, Samuel tomou o azeite que havia trazido e derramou sobre a sua cabeça, sobre a cabeça dele. E o Espírito do Senhor veio sobre Davi e lhe concedeu grande poder. Forte, né? Davi era um filho que cuidava das ovelhas do seu pai todos os dias. Era um filho esquecido pelo seu pai e seus irmãos, ou seja, ignorado. Mas para Deus, enquanto Davi estava sendo ignorado pelos seus irmãos e pelo seu pai, pelos seus pais, e entre outros, o Senhor estava vendo, tinha um propósito para Davi. E no momento certo do Senhor, o Senhor pediu para que o profeta Samuel fosse lá para ungí-lo. Meus irmãos, tudo pode passar despercebido nos nossos olhos, mas os olhos do Senhor não. Os olhos do Senhor vê a pessoa não pela aparência, não pelas vestimentas, mas sim pelo um coração rendido, um coração aquebrantado, um coração cuidador, amoroso e entre diversos, humilde. E assim era Davi. Então, para o Senhor, Davi era o próximo escolhido para fazer um bom trabalho, para liderar Israel. E assim fez. Mas Saul ainda estava no poder. E Davi também, mesmo sendo ungido pelo Senhor, não foi logo de imediato para assumir o reinado. Davi levou ainda um tempo por Deus, sendo cuidado e tratado por Deus, para lá na frente exercer o poder de rei. E aí Samuel voltou para Israel. E Davi continuou lá com seus pais, mas sendo ungido com o poder do Espírito Santo. Isso o Senhor permitiu que em Saul entrasse um espírito maligno. E ele ficava sempre estressado. Quando esse espírito se apoderava tinha poder de Saul, Saul ficava estressado. E ele sabia o que deixava ele calmo era uma canção com a harpa. E quem sabia tocar harpa era Davi. E aí ele, sabendo que Davi sabia muito bem tocar harpa, ele pediu para um dos seus líderes ir até Davi para os filhos de Jessé, levou uma carta para Jessé, para dizendo que queria que o seu filho Davi fosse lá ao palácio para tocar harpa para ele. E assim Jessé concedeu, e Davi foi. E Davi passou a morar, a conviver com eles no palácio. E todas as vezes que o espírito maligno se manifestava em Saul, Davi estava lá para tocar a harpa e acalmá-lo. E assim foi por diversos anos, até que Davi, e o Senhor estava nesse tempo cuidando de Davi, para que fosse o novo líder. E assim foi por alguns anos, até Davi ficar preparado e assumir o reinado. O que quero dizer é que, quando o Senhor tem um propósito para a gente, o Senhor nos leva até o propósito. Não precisa nem a gente ir até o propósito, porque o propósito, a bênção do Senhor vem até a gente. Então, meus irmãos, que
vocês, eu e vocês, que a gente se tenha conhecimento desse poder que o Senhor tem sobre a gente. E vamos ficar calmos, porque tudo que é do Senhor, todas as bênçãos do Senhor, quando tem a pessoa certa, a direção certa, chega até a gente. Muitas vezes não precisa nem a gente ir até a bênção vem até a gente. Mas se for propósito da gente ir até a bênção, nós iremos também. Mas a maioria das vezes a bênção do Senhor vem até a gente. Que a gente fique com essa direção, que o Senhor nos conhece profundamente, como ele conheceu Davi, conhece o coração, e ele tem um propósito para todos nós. Fica esta a palavra para que a gente tenha como alicerce, como base, que o Senhor age dessa forma. Que o Senhor Jesus os abençoe, os proteja ricamente e poderosamente, que a gente fique debaixo das bênçãos do Senhor, que o que é, e creiam, que o que é de ser para a gente chega sem a gente precisar estar correndo, porque no tempo certo do Senhor, o Senhor traz a bênção até a gente. Meus irmãos, que Deus abençoe, fiquem com Deus. Se essa palavra abençoa a vida de vocês, vocês dêem um like, se inscrevam e compartilhe com os amigos de vocês, com os familiares de vocês, que o Senhor Jesus os abençoe ricamente e poderosamente. Fiquem todos com Deus e uma ótima semana.